E começando desde já com a nossa apresentação, quando falamos em liderança e gestão de forças de vendas, há uma série de conceitos que obviamente nos passam pela cabeça. Um slide com estas características é muito conhecido, podemos ir à internet e temos dezenas de slides destes, mas o facto é que cada um dos conceitos que ali está expresso é efetivamente um conceito que tem diretamente a ver com liderança e com gestão. Tudo o que ali está, estratégia, inovação, decisão, resultados, integridade, objetivos, valores, atitudes, pessoas, tudo isto efetivamente tem a ver com o tema que nós vamos aqui hoje tratar. Lao Tse, um pensador fantástico, cada vez a filosofia e os ensinamentos orientais são mais utilizados para também explicar aquilo que é a vida e aquilo que é também o conhecimento. E esta frase eu acho que é daquelas que nos pode inspirar mais. Aliás, um dos objetivos aqui da nossa conferência não é só transmitir informação ou conhecimento. Eu acho que o mais importante destas conferências, pelo menos para mim, é inspirar quem estiver a ouvi-las. Pôr a pensar e tentar, de certa forma, analisar sob ângulos diferentes aquelas realidades que às vezes nós pensamos que dominamos e conhecemos e que muitas vezes isso tal não acontece. Porque não há pior coisa que seja nós pensarmos que sabemos aquilo que não sabemos. E há muita gente convencida que sabe aquilo que não sabe. E depois, obviamente, comete erros. Conhecer os outros é inteligência, obviamente. É fundamental conhecer os outros. Não apenas aquilo que os outros pensam, aquilo que os outros fazem, aquilo que os outros sentem, pôr-se-nos no lugar dos outros é importantíssimo. No fundo é o grande conceito de compaixão, vestirmos a pele do outro, sentirmos a dor do outro, tentarmos conhecer o outro como nos conhecemos, obviamente, também a nós mesmos. Agora, conhecer-se a si próprio também é, obviamente, uma atitude sábia. Não é só conhecer os outros, conhecer a nós próprios, não é? Desde o templo de Delfos, conheça a ti mesmo. Isto é fundamental. Infelizmente, há muitas pessoas que também não se conhecem a si próprios. Não se conhecem a si próprios. E isso, obviamente, também gera muitos erros. Mas depois, a parte do controle, e aqui é que tem a ver, de certa forma, com a liderança. Controlar os outros é força. Muitas vezes os outros controlam-se precisamente através da força. Agora, a capacidade de nos controlarmos a nós próprios, essa é que dá efetivamente um verdadeiro poder. Uma pessoa que tenha essa capacidade de se controlar a si própria, as suas emoções, os seus sentimentos, as suas atitudes, é imbatível. É imbatível. Ninguém o pode bater, ninguém o pode beliscar, ninguém o pode ofender. Nada. Tentem ter essa capacidade ao longo da vossa vida, isto principalmente para os mais jovens, e vão ver que, se o conseguirem, se conseguirem efetivamente controlar-se a si próprios, ninguém vos fará qualquer dano. Ninguém. Bom, e isto tem tudo a ver, obviamente, com liderança. Com liderança. Agora, quais são as diferenças entre gestão e liderança? Já que a nossa conferência é sobre liderança e gestão de forças de vendas, onde é que nós podemos aqui encontrar algumas diferenças? Não são sinónimos, obviamente. Liderança e gestão não são sinónimos, embora sejam, de certa forma, quase duas faces da mesma moeda. Mas a gestão tem como um objetivo imediato resolver problemas práticos, problemas efetivos. Resolver as dificuldades, as questões que se levantam. E, ao mesmo tempo, lidar com a complexidade organizacional. Isto, efetivamente, é gerir. Agora, a liderança tem muito mais a ver com o alinhamento. O alinhamento de quê? O alinhamento, precisamente, das pessoas, dos colaboradores, de quem, efetivamente, está a desenvolver uma atividade sobre a qual nós estamos a exercer algum domínio e alguma chefia. E, ao mesmo tempo, a liderança tem associado intrinsecamente um outro conceito, que é o conceito de mudança. Não pode haver liderança sem mudança. A liderança, e um dos objetivos da liderança,
é efetivamente mudar. Não é manter tudo no status quo. É efetivamente ter essa capacidade de mudar. Agora, é óbvio que numa empresa, numa organização, no dia a dia, nós não estamos a fazer esta separação mental entre os dois conceitos, não é? E eles, obviamente, interpenetram-se e são fundamentais. Mas poderemos também tentar, sob outro ângulo, abordar a liderança. Arte ou ciência? O que é que será? Será uma arte? É necessário ter arte para liderar? Ou será dominada como se fosse uma matéria científica? Alguém quer dizer alguma coisa? Alguém quer pronunciar-se? Arte ou ciência? António Manuel, tu és um especialista também em liderança. Queres dizer alguma coisa? Diz lá então. Lá. Arte ou liderança? Arte ou ciência? Bom, antes de mais importa clarificar o que é a liderança, porque não raras vezes, na área da gestão, digamos, os conceitos significam coisas diferentes para pessoas diferentes. Portanto, para estarmos em sintonia, eu diria que a liderança é a capacidade que nós temos de extrair dos outros resultados extraordinários. Não são só resultados. Resultados extraordinários. Nesse sentido, responder agora à questão se é uma arte ou uma ciência, eu punha a questão ao contrário, ou por outra, responderia do fim para o princípio dizendo o seguinte: tem naturalmente uma componente de ciência grande, de aspectos comportamentais, de aspectos cognitivos, de aspectos motivacionais, e a arte tem a ver com a forma como cada um de nós consegue operacionalizar isto. Estão a ver a ideia? Portanto, ou seja, tem esta componente científica, sempre também quando falamos em ciência a questão, mas isso é o quê? Não é? Também importa já agora. Quando falamos em ciência e quando pedimos a alguém para nos definir o que é ciência, geralmente é difícil. Então pedimos, alguém consegue dar algum exemplo, e os exemplos são a física, a química, a economia e por aí fora. E quando vemos o que é que todas estas ciências têm em comum, vemos que aquilo que elas têm em comum é um método. Neste caso, o método científico. Ou seja, dito de outra forma, aquilo que faz a ciência é o método, não o objeto em si. E, portanto, aplicar o método científico, identificar um problema, saber identificar quais a metodologia adequada para poder responder a essa questão e confrontar essa questão com questões similares, isso é ciência. Nesse sentido, a liderança, e agora para concluir, conforme tinha dito, a capacidade de extrair dos outros resultados extraordinários, tem a sua vertente científica em tudo aquilo que é a análise, compreendermos o fenómeno, e depois a arte tem a ver com o estilo que cada um de nós tem, a nossa forma de agir perante uma situação, e a forma como operacionalizamos tudo isto é aquilo que confere à liderança, enfim, não me ocorre agora outro termo, mas a beleza artística, se é que me é permitido utilizar esta metáfora. Ok? Bem, obrigado, António Manuel, fantástico.